Olá, boa noite. Tudo bem? Você pode me ouvir? Teste. Olá. Boa noite, boa noite. Ok. Parece que está tudo certo, né? Bom, primeira coisa que eu queria fazer era agradecer a sua presença por estar aqui, dedicando um pouquinho da sua noite para aprender um pouco mais, evoluir o conhecimento que você já tem, obter um pouquinho mais de inspiração para cuidar bem de si. Essa é uma das grandes chaves da felicidade, reconhecer a importância de cuidar bem de si, e não só isso, mas ter o conhecimento e agir de acordo com esse conhecimento. Nós estamos realizando um projeto que tem sido um grande sucesso já, a gente está mais ou menos na metade do projeto, mas já tem sido um grande sucesso, que é a Semana da Alimentação Extraordinária. A gente faz uma por semestre, e é um momento da gente abrir um pouco do nosso trabalho, que a gente faz através do Coma Fora da Caixa, para muitas pessoas conhecerem. Então, a gente apresenta os fundamentos da saúde, a gente desconstrói alguns mitos, e eu respondo perguntas de diferentes pessoas, trazendo diferentes questões. É uma oportunidade que nós temos de nos aproximar e trocar um pouco, né? Então, eu estou muito feliz. Até agora, nessa edição, a gente já teve a participação de mais de 110 mil pessoas. É muita gente sendo impactada positivamente através daquilo que a gente transmite. E isso, puxa, que pode ser melhor do que isso, né? Poder contribuir um pouquinho para a evolução de algumas pessoas, poder compartilhar coisas boas, né? Eu fico muito feliz e eu aprendo muito enquanto eu estou também compartilhando aquilo que eu aprendi. Eu vou revendo assuntos, eu vou lembrando de praticar algumas coisas que eu esqueci, que essa é uma realidade desse mundo. Tem muita coisa que a gente aprende, mas a gente esquece. O dia a dia, o fluxo de necessidades vai tomando conta da gente, a gente acaba se esquecendo um pouco das coisas. Então, mesmo o básico é bom, eu acredito que é muito legal a gente se lembrar do básico de tempos em tempos, né? Uma das coisas, o objetivo desse propósito, desse encontro, um dos propósitos dele, primeiro é a gente se encontrar, eu vou responder algumas perguntas de vocês logo mais, mas o outro objetivo é eu também compartilhar um pouco de uma coisa que me ajudou muito, que me ajuda todos os dias, que eu pratico todos os dias, que eu acho que vale muito a pena, que é aquilo que a gente chama de ritual matinal, né? Que é um conjunto de práticas que você executa todos os dias pela manhã, logo ao acordar, que é um momento do dia em que você ainda não começou a fazer a sua rotina, você ainda não foi para o trabalho, não foi para a escola, você ainda não tem 1 milhão de demandas, então é um momento onde você tem um tempo para fazer algumas coisas que são importantes para você. Esse é um momento mais controlável do dia. Então, funciona bem você criar um ritual nesse dia, e, como o nome diz, um ritual é uma coisa que você executa religiosamente, uma coisa que você faz, você acorda e tem essa meta, eu vou cumprir isso, né? Porque são coisas que são boas para você, e no momento que você começa a fazer, pode ser que você tenha algum tipo de dificuldade de implementar uma nova rotina, né? Assim com tudo que é novo, a gente tem alguma dificuldade, mas conforme a gente vai praticando, quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando, tá? Então, isso é uma coisa interessante para se ter em mente. Você começa com o ritual no começo, no primeiro dia, você tem que colocar muita atenção naquilo, em lembrar todos os pontos. No segundo, um pouco menos de atenção. No final da semana, você já está acordando e lembrando, primeira coisa do dia, aquilo que você faz, já gostando daquilo. Depois de algum tempo, mais ou menos uns 20, 30 dias, você acorda naturalmente e já faz esse conjunto de práticas saudáveis sem ter que pensar muito a respeito, já como uma parte da sua rotina. Isso é um mecanismo da plasticidade cerebral. Aquilo que você executa várias vezes ao longo de um período acaba se tornando um hábito. Isso é muito bom. Então, você pode usar conscientemente essa possibilidade de programar a sua mente para ela executar coisas que fazem bem para você, né? Muito bem. Então, eu vou contar um pouco do meu ritual, que é o que eu faço todos os dias. E a primeira coisa que eu quero falar é que ele não é sempre a mesma coisa. A base é, mas altera um pouco do dia, da semana, do que eu tenho para fazer de manhã, de qual vai ser a meta daquele dia. Mas, na essência, é assim. Primeira coisa, ao despertar, é você tomar posse do seu corpo, levantar, sentir o seu corpo, né? Lembrar que você está vivo, habitando um corpo, né? Algumas pessoas acordam muito cansadas, muito exaustas, outras pessoas acordam radiantes e cheias de vida.
Tem a ver um pouco com características individuais, tem metabolismos diferentes que funcionam mais ativamente pela manhã ou menos, né? Isso eu falo com mais detalhes em um outro momento, mas tem a ver também pode ter a ver com o estado de saúde. As pessoas que são muito debilitadas, às vezes com o fígado combalido, um pouco carregado de toxinas, elas acordam com um gosto ruim na boca, acordam se sentindo mal, indispostas, com o olho pesado, né? E isso já é um indicativo que você precisa de cuidados, né? Então, a primeira coisa é levantar, e eu recomendo imediatamente você se hidratar. Por quê? Porque nós perdemos muita água enquanto a gente dorme, né? Então, você dorme num colchão que é seco, um travesseiro que é seco, e enquanto você respira, você vai soltando a sua água, né, do seu corpo, você vai perdendo água, vai se desidratando. Então, é bom você acordar e se hidratar, e só isso muitas vezes é suficiente para despertar a sua vitalidade, para te acordar e te fazer sentir bem, mesmo sem nenhum tipo de estimulante, né? E o que acontece se você acorda e não bebe nada? Você pode confundir a sede que o corpo sente com fome. E aí você acorda com fome e come alguma coisa, sendo que pode ser que você nem precisasse. Pode ser que o seu corpo só precisasse de um pouquinho de água. Então, se você acorda e toma um belo copo de 300 a 500 ml, dependendo do tamanho da pessoa, ou dependendo do clima, se é mais seco, se é mais úmido, e aí você pode acrescentar coisas interessantes na água, né? Eu sempre gosto do limão, algumas gotas de limão. Gosto de acrescentar pitadinha de sal. Eu descrevo isso no Ritual Matinal Extraordinário, que faz parte da Semana da Alimentação. Você pode baixar o livro lá e ler detalhadamente o porquê de cada coisa. Mas o limão, ele é muito bom porque o sabor ácido, ele desperta todo o seu aparato digestivo, estimula a secreção de líquidos biliares através do fígado, já limpando o tubo intestinal de resíduos do dia anterior, te fazendo se sentir um pouco melhor. Já vai despertando o seu movimento. O limão ajuda a água a ser mais hidratante, sobretudo uma água que não fluiu de dentro de uma nascente, uma água que veio de um tratamento urbano, passou por algum filtro convencional, que ela vem um pouco desvitalizada. Ela não brotou do seio da terra, da natureza. Então, colocar um pouquinho de limão trabalha um pouco a sinergia molecular da água e deixa ela mais hidratante. Isso não é esoterismo, isso é prática. Se você tomar água com limão, seu corpo consegue absorver melhor os benefícios da água, ela fica mais isotônica, né? Também por isso, mas não por isso, eu coloco um pouquinho de sal mineral na água, algum sal não refinado, pode ser sal marinho, pode ser sal do Himalaia, pode ser sal de Guerande, tem vários tipos de sal. Um pouquinho de sal na água, misturo aquilo e tomo, né? Então essa água desce, entrando, hidratando o sistema. O sal, ele tem a função primária de estimular a elevação da pressão nesse horário. Nesse horário, logo ao despertar, o corpo faz um esforço para subir a sua pressão naturalmente, ele precisa. Você estava deitado, dormindo, a pressão baixa, quando você levanta, as glândulas adrenais vão produzir hormônios, cortisol e outros, para despertar você, para você dar conta do dia, né? O sal ajuda, ele como se fosse um auxiliar dessa elevação natural de pressão, reduzindo o trabalho das glândulas adrenais. Tem muita gente que tem uma exaustão dessas glândulas, que se exauriu tanto por conta do estresse, por conta da falta do repouso adequado, por conta da falta de nutrientes adequados, por conta do excesso de estimulantes artificiais ou naturais, em excesso também, tudo faz mal. Essas glândulas ficam cansadas e ela vai desenvolvendo uma espécie de uma fadiga crônica. A pessoa se exaure, a pessoa perde o vício, o brilho, o vigor, o ânimo, né? E um dos remédios que a medicina Ayurveda ensina para tratar esse tipo de exaustão é justamente água com sal logo ao acordar. Então, água com limão e uma pitada de sal, né? Algumas pessoas um pouco mais de sal, outras pessoas um pouco menos, dependendo de alguns fatores, mas essa dica do sal é muito legal para quem está sempre exausto o tempo todo. Vale a pena estar atento a esses detalhes, ok? Bom, depois que eu hidrato meu corpo, eu espero essa água absorver antes de querer comer alguma coisa, né? Isso é uma característica minha, na verdade. Eu não como de manhã, né? Porque eu só como quando eu tenho fome. E de manhã eu não tenho fome. É um fenômeno. Eu sou assim desde criança, nunca tenho fome pela manhã. Quando eu era criança, eu não sabia
que era ok comer só quando a gente tem fome. Eu achava que tinha que comer por tabela, né? Puxa, de manhã acordei, tenho que comer, senão não vou ter energia, né? Eu acreditava nisso. Então eu comia e sempre me sentia meio mal, meio entorpecido, um pouco menos eficiente do que seria o ideal. Minha mente ficava turva. Até que um dia eu estudei um pouco mais sobre isso, descobri que não comer pela manhã pode ser muito saudável para muita gente, e eu achei que poderia ser o meu caso, porque não era natural para mim comer pela manhã. Então eu deixei de comer café da manhã nesse dia e me senti muito bem, né? Só com a hidratação, e fico muito bem normalmente assim, mantendo um jejum até meio-dia, 1 hora da tarde, até as 2. Minha refeição, geralmente, a minha primeira refeição varia deste período, meio-dia até 2 horas da manhã. Né? O que pode ser que eu faça, se eu sentir vontade, se eu sentir que eu preciso de uma manhã extremamente produtiva, mentalmente falando, ou mesmo se eu for realizar uma atividade física intensa, aí eu tomo algum tipo de estimulante natural, que pode ser café preto, que pode ser erva mate, né? Aquela erva do chimarrão. Eu preparo ela na prensa francesa, talvez você conheça, uma cafeteira muito simples, que você coloca água quente, coloca o café ou o chá da erva mate, mistura, espera 4 minutos para ela soltar o princípio ativo da erva ou do café na água, e aí você vem com uma espécie de uma peneira em cima que separa o pó do líquido. Um jeito muito prático de fazer as coisas sem usar filtro de papel, muito legal, eu gosto. E aí eu despejo aquilo e ou tomo assim, tanto o café quanto a erva mate puros, ou eu faço o chamado bulletproof coffee, bulletproof erva mate, que nada mais é do que você despejar esses líquidos estimulantes num liquidificador de copo de vidro ou de algum que não solte resíduo, tá? Ainda quentes. E aí eu coloco um pouquinho de manteiga de vacas criadas soltas, uma manteiga pura, uma manteiga natural. Se você é vegano, você pode usar manteiga de cacau, né? E um pouquinho de um extrato de óleo de coco especial, que é um TCM. Na Pura Vida a gente tem a gente chama de Lotus de coco. O TCM é um óleo extremamente eficiente para dar energia para o corpo, para dar energia pela rota metabólica da gordura, que é o que a gente chama de cetogenia, gerar energia a partir da gordura. O corpo tem isso de uma forma inata e tem alguns alimentos que estimulam esse tipo de metabolismo. E nenhum é mais eficiente para isso do que esse TCM, esse Lotus de coco. Ele é extremamente eficiente em ensinar o corpo a queimar gordura como energia, como combustível, né? E então eu faço às vezes esse bullet coffee quando eu preciso de uma nutrição sustentada, uma saciedade sustentável por um período maior. Quando eu sinto que eu estou com um pouco mais de fome, geralmente o meu café da manhã é só isso, né? Eu sou bem minimalista pela manhã. Eu sei que muita gente é diferente disso. Muita gente realmente sente muita fome e precisa comer. Eu vou entrar nisso logo adiante. Estou contando um pouco primeiro da minha rotina, como que eu faço, tá? Então, geralmente eu faço isso. Quando eu tomo o café com os olhos, eu aproveito esse momento para tomar as minhas suplementações, os meus complementos nutricionais, a minha espirulina, a minha clorela, o meu ômega 3, a minha astaxantina, a minha vitamina D3, K2, iodo, tudo que eu sinto que é um complemento essencial para o meu corpo, para a minha individualidade, eu tomo nesse momento. Por quê? Primeiro, porque eu ainda estou em estado de jejum, né? Significa que o meu corpo vai estar bem aberto para receber tudo aquilo que eu der para ele naquele momento, e não vai competir com fibras, com outros alimentos, tá? Segundo, que o bullet coffee ou café ou qualquer coisa que tenha óleo, pode ser uma bebida de abacate, um leite de coco, qualquer coisa nesse sentido, funciona como um condutor dessas substâncias nutritivas dos suplementos, tá? Muitos, talvez uma boa parte, talvez até a maioria dos suplementos úteis para a saúde são aquilo que a gente chama de lipossolúvel, ou seja, requer gordura para ser assimilado pelo corpo. A vitamina D é um exemplo. Os ômega 3 também são muito facilitados a sua absorção quando você está comendo junto com alguma gordura. Então, por isso eu acho que tomar os suplementos nesse momento é uma ótima pedida. Eu acho não. Eu acompanho estudos que mostram isso. Na verdade, faz sentido. Aí eu capricho em tomar essa suplementação, isso me deixa perfeitamente satisfeito e saciado. Então, essa é a minha ingestão matinal. Logo depois da ingestão matinal, vou fazer um outro tipo de ritual, que é um ritual de ativação do meu corpo, em primeiro lugar.
Então, o corpo estava dormente, quieto. Aí eu fui lá, hidratei o meu corpo. Aí eu vou ativar o meu corpo. Tem algumas maneiras de fazer isso. Uma que eu gosto bastante é um banho gelado. Tá? Agora tá ficando frio, agora que o banho gelado fica bom mesmo. No verão você tenta tomar banho gelado, não sai. A água sai morna. Então, em geral, eu primeiro tomo uma ducha morna para me lavar. E aí eu tomo uma ducha bem gelada para acordar a circulação. Então a gente tem uma veia, um canal de nervos no sistema que quando recebe esse estímulo, esse me chama nervo vago, esse estímulo na pele gelado, ele desperta vários sistemas do corpo. Então eu realmente sou outra pessoa depois do banho frio. Né? Eu sei que muita gente também tem a resistência de tomar o banho frio. Eu sugiro um experimento, você praticar isso 3 dias seguidos para ver como você se sente. Mas se realmente você sente que não é uma coisa legal para você, existem outras maneiras de ativar o corpo. Uma outra que eu gosto, né, é dar pequenos saltos no mesmo lugar, passar 1 minuto dando saltos, respirando intensamente, dando saltos. Não precisa ser salto alto, né, não é cama elástica, né, você dá uns pulinhos, realmente para que a gravidade faça uma espécie de um exercício com as suas células. Né? Então vai ter uma pressão em todo o seu tecido linfático, iniciando uma movimentação, uma irrigação dos seus tecidos. É isso que nós queremos com essa ativação. Pode ser a partir do banho, do choque de temperatura, pode ser a partir de uma movimentação bem simples como essa, só para realmente acordar. Isso é muito benéfico. Então, depois que você hidratou e se acordou, próximo passo, na minha opinião, do que deve ser um bom ritual para construir uma boa realidade matinal, é você se sentar em silêncio e fechar os olhos e concentrar um pouco da sua atenção na respiração, primeiro, para você centrar, né? Para você ficar com você, ficar com seu melhor amigo, a sua presença, quem você é, ficar ali um pouquinho no silêncio antes de começar o dia. Esse é um bom momento para 2 coisas. Primeiro, para você se sintonizar com aquilo que é considerado o estado mais elevado de consciência disponível para o ser humano. Todos os principais monges, meditadores, pesquisadores da consciência, mestres espirituais dizem a mesma coisa. Não existe um estado da consciência que é mais elevado, mais sublime, mais saudável, inclusive, para o corpo, do que sentir-se grato, sentir a gratidão verdadeira. Isso não é esoterismo também. Isso existem estudos que demonstram que quando você pulsa a gratidão, existem ondas cerebrais específicas chamadas gama, que estão ressoando com todo o seu tecido nervoso, que propiciam secreção de hormônios de longevidade, fortalecimento da imunidade, dentre outros benefícios. Tá? Então você para aquele momento, busca no reservatório da sua mente bons motivos para se sentir agradecido pela vida, pelo que você tem, pelo que você é, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelo que você faz, pelo benefício que você já tem para entregar para outra pessoa. E fica com isso, um pouco, sustenta essa gratidão, tá? Sustenta esse sentimento. Primeiro você usa a memória, lembrar das coisas, até que você consegue conectar com o sentimento. Nossa, estou sentindo isso de verdade, que gostoso, que bom que eu tenho isso. Tá? Então, quando você sintoniza com esse sentimento, você sustenta um pouco isso. Isso é cultivar a gratidão. Fica com isso. E aí você usa dentro desse sentimento, que é tão poderoso, que é tão construtivo para a sua saúde, mas também para a sua psique, você usa isso para escolher coisas que você quer fazer nesse dia, para determinar suas metas, não dentro de uma avidez, não dentro de um senso que você tem que cumprir as coisas, mas dentro de um sentimento de que você é feliz pelo que você é, pelo que você tem, e que você quer fazer o bem, você quer dar o que você tem de bom, e seguir com essa gratidão ao longo do dia. Tá? Então você fez os passos iniciais. Primeiro, hidratação, para te fazer se sentir bem. Segundo, despertar. O despertar vem antes do momento de silêncio, porque o momento de silêncio é um momento de presença. Ele não é um momento de sonolência, é um momento de presença. Então, para você sintonizar com a sua essência, com a gratidão, com qualquer estado meditativo que vale a pena, você precisa estar bem desperto, você precisa estar acordado. Então, a gente ativa o corpo antes, ok? Muito bem. Depois que você fez isso, você pode sair para a vida. Eu, no caso, vou ou fazer alguma atividade física, ou caminhar na praia, eu moro no litoral,
ou eu vou direto trabalhar. Tem dia que eu vou direto para o computador, trabalhar, produzir conteúdo, escrever, estudar, alguma coisa. Mas tem gente que, neste momento, vai sentir fome. Tem gente que não vai ficar satisfeito e saciado simplesmente com um bullet coffee, ou uma hidratação matinal, ou alguma outra possibilidade assim minimalista, que é como eu me sinto bem. Para essas pessoas, a sugestão é um café da manhã. Mas pode ser que você já tenha ouvido falar que o café da manhã é a refeição mais importante do dia e provavelmente não foi pelos motivos certos. Né? Então pode ser que você tenha ouvido falar que você deve comer muito no café da manhã, que você tem que fazer desta a refeição onde você come a maior quantidade. Né? Pode ser que você esteja viajando num hotel e tem aquele buffet de opções diversas, de pães, bolos e todo tipo de coisa, né, e que enche o prato ali, né, já paguei o hotel também, vou comer tudo que eu tenho direito, mais fruta, mais iogurte, mais ovo, mais isso, mais aquilo, mais suco, mais tudo que tem, né? Ou em casa mesmo, que você faça todo um ritual de uma refeição bem completa. Tá? Para algumas pessoas, isso funciona bem. Para muitas pessoas, isso sabota o metabolismo de diversas maneiras. Tá? Como que acontece? Então, o seu corpo está saindo de um repouso noturno, onde ele deixou de comer na hora do jantar e entrou num repouso alimentar, um repouso digestivo, um jejum, tá? Você começa a fazer o jejum a partir do final da sua última refeição do dia anterior. Então, o que acontece? O tempo vai passando, a partir de um certo ponto, o corpo já não tem mais alimento para digerir, ele vai entrando num metabolismo diferente. Vai entrando no jejum, que é quando ele pode realinhar a sua produção hormonal, que é quando ele pode praticar autofagia, que significa ele comer matéria-prima velha para transformar em material celular novo, que é praticar uma série de benefícios, inclusive produção de hormônios pró-longevidade, hormônios que constroem a massa muscular e hormônios que secam a gordura em excesso do corpo. Isso acontece enquanto você dorme e prolonga assim até o momento que você come pela primeira vez. Então, entre todas as pesquisas científicas sobre longevidade, a mais sólida, a única que tem evidência comprovada extensivamente de que realmente faz toda a diferença para estender a longevidade de qualquer organismo, seja um corpo humano, um cachorro, um cavalo, um protozoário, uma planta, é comer menos. Comer menos significa viver mais cientificamente. Tá? Por quê? Porque esses períodos estendidos de jejum, se você não quebra o jejum no café da manhã tão cedo, se você faz uma refeição mais tarde, como eu pratico, você deixa os hormônios mais livres neste período onde você ainda não comeu. Hormônio de crescimento, testosterona, estradiol, todos esses hormônios que regularizam, fortalecem, constroem o corpo, renovam o corpo, tonificam e deixam o cérebro mais desperto, no momento em que você acorda e come, eles saem de cena, porque a insulina entra como hormônio prioritário para processar o açúcar e outros nutrientes que existem numa refeição matinal. Então, a refeição matinal é importante, a primeira do dia, não porque você precisa comer muito, mas porque dependendo daquilo que você come, você vai ter um tipo de metabolismo ou outro. Tá? Então, a minha sugestão é você experimentar com isso, conhecer essa possibilidade de ou você, se você já tem uma tendência natural como eu, a não sentir fome pela manhã, simplesmente tomar cafés ou chás ou um bullet coffee, como eu ensino na receita, e sustentar com isso até você ter fome. Para mim isso é maravilhoso. Tá? Mas se você sente fome, você praticar um café da manhã com um baixo teor de carboidratos, um café da manhã composto de proteína e gordura. Por quê? Porque a proteína mais, mas a gordura não, tem uma pequena elevação, uma elevação muito menor da resposta insulínica. Então, o pão, a tapioca, a bolacha e qualquer outro tipo de carboidrato, incluindo as frutas doces, vai causar um pico de insulina nesse momento, fazendo com que a eficiência hormonal diminua, ok? Se você comer, por exemplo, ovos mexidos, ovos cozidos, ou uma vitamina de abacate sem adoçante, abacate com maracujá, por exemplo, que não é glicêmico, e talvez uma dose proteica junto ali de algum
complemento proteico, um whey protein, alguma coisa bem simples, bem fácil, que qualquer um pode preparar em casa, aí o que que você tem? Você tem uma refeição, primeiro, que vai te gerar muito mais saciedade, as gorduras geram mais saciedade. Segundo, ela não vai criar esse pico insulínico que vai tirar os seus hormônios de cena com tanta eficiência. O resultado combinado disso são vários. Primeiro, maior eficiência de todos os seus mecanismos de longevidade e imunidade através dessa liberdade hormonal. Isso, quem experimenta com os jejuns sabe que isso é uma realidade, isso não é uma teoria esotérica ou qualquer coisa do gênero, isso é uma realidade concreta, mensurável por evidências. Outra coisa que você obtém desse tipo de prática é menos compulsão alimentar ao longo do dia. Então, se você acorda, café da manhã, come um belo prato de carboidratos, com ou sem outros nutrientes, aquilo, passadas algumas horas, você vai ter vontade de comer de novo, e passa outras horas de novo, porque você entra no looping do carboidrato. Né? Então, o que acontece? O carboidrato entra, a insulina entra também, para tirar o carboidrato do sangue e destinar ele para uso, né? Porque ele não pode ficar circulando pelo sangue. Eu explico isso em detalhes no livro, que também está disponível gratuitamente na página da semana. Se não me engano, tem um link dele aqui nessa página também, dá uma olhadinha, tá? E aí, só que conforme o açúcar do sangue cai, isso vai dando fome, e logo você quer comer de novo, e aí você passa o dia com fome. Esse é um dos erros básicos de que quem está querendo comer menos, quem quer perder peso, ou de quem simplesmente quer comer menos para viver mais. É você acordar de manhã e comer uma boa dose de carboidrato, na forma de pão, tapioca, fruta, salada de fruta, biscoitos, bolachas, ou qualquer tipo de fonte concentrada de carboidrato. Tá? Então, boas dicas para refeição também se encontram no manual do Ritual Extraordinário, que está na página que eu acabei de dizer. Eu sugiro que você visite e conheça mais dessas opções, ok? É assim que eu faço, esse é o meu ritual matinal, é a coisa mais simples do mundo, qualquer ser humano pode fazer, não tem grandes segredos. É claro que as substâncias que eu uso para suplementação são muito individuais, mas são tesouros preciosos, eu falo mais sobre isso no Coma Fora da Caixa, cada suplemento, para que serve, quais são as múltiplas possibilidades de suplementação, como obter o máximo de benefícios com suplementos combinados. Tem muita coisa legal na farmácia da natureza, que pode ser que você não conheça e não está usufruindo dos benefícios simplesmente por não ter tido acesso ao conhecimento. Então, espero ter a chance de passar isso para você, porque é realmente outra vida, quando você sabe usar essas coisas. Ok? Muito bem, agora eu quero responder algumas perguntas. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar de mais uma coisa que é muito importante. Eu estive conversando hoje com algumas pessoas muito queridas, que é sobre a importância de você reconhecer que você é o dono do seu corpo, que é você o jardineiro da sua saúde, que é você que tem que cuidar de você mesmo. Né? A gente está percebendo uma grande dificuldade de muitas pessoas entenderem isso. Uma terceirização de algo que não pode ser terceirizado. Né? Você transferir para o médico, para o nutricionista, para o plano de saúde, para sua mãe, para sua avó, para quem quer que seja, para sua esposa, para seu marido, os cuidados com a sua saúde. Mas isso é pessoal intransferível. Né? Quanto mais você reconhece que você é o jardineiro da sua saúde, quanto mais você honra isso com bons cuidados, melhor você se sente, mais você recebe dessa riqueza que a gente chama de saúde, de bem-estar, de beleza, de tudo aquilo que é bom, alegre e próspero. Então fica aí essa mensagem importante, se é que você ainda está adiando essa tomada de responsabilidade. Para mim foi o que fez toda a diferença, eu entender que era comigo e fazer o que tinha que ser feito. Né? Muito bem. Antes de qualquer coisa, deixe-me ver aqui as perguntas. Uau, quantas perguntas. Quanta coisa. Um momento. Ok, a Sabrina perguntando, ela diz que ela é hipertensa. Se o sal não atrapalha. Né? Na verdade, não, ok? Na verdade, o corpo precisa de sal, mesmo quando você é hipertenso. O corpo não vai deixar de precisar de sal. O que você deve, no seu caso, prestar atenção é na ingestão de potássio, ok?
Então, o que que acontece? Esses dois minerais, eles precisam estar equilibrados dentro do corpo, tanto sódio quanto potássio. Se você come muito mais sódio do que potássio, e as estatísticas mostram que 97% da população americana, a gente não tem esse estudo no Brasil, nos Estados Unidos, mas deve ser bem parecido, 97% da população americana é deficiente em potássio. Olha só, tem grandes chances de que você seja também. Você come muito mais sódio do que potássio, aí você tem sintomas de hipertensão, você retém líquido, dentre outros problemas diretamente associados ao sódio, ok? Então é muito importante entender que o problema não é o sódio, é a deficiência de potássio. Então, quanto mais sódio você ingere, ou se você já tem sintomas de hipertensão ou retenção de líquido, você precisa aumentar a ingestão de potássio, que existe, por exemplo, nas bananas, na água de coco e de uma forma muito concentrada no abacate, que eu considero a melhor fonte de potássio da natureza. Ele tem 4 vezes mais potássio do que as bananas, ok? Eu estou sempre falando do potássio porque esse é um tópico muito importante, eu não vejo muita gente falando a respeito, faz muita diferença para a saúde. É simples e é barato, ok? Lembre-se do potássio. Se você acha difícil você ingerir doses concentradas de potássio, não sei, talvez você não goste de abacate, aí a minha sugestão para você é você buscar um suplemento simples, você pode pedir na manipulação, que é citrato de potássio, ok? Peça ao seu médico, ao seu nutricionista, uma dosagem boa de citrato de potássio para equilibrar o sódio no seu organismo. É uma atitude muito simples e faz toda a diferença, ok? Muito bem. Deixa eu ver a outra. Como faço para evitar... Ah, sim. Primeiro a Juscelia está perguntando o que eu acho da low carb, da nutrição com baixo teor de carboidratos. Puxa, Juscelia, eu tenho só coisas boas a dizer dela, porque é o que eu pratico há muito tempo, antes dela virar moda, agora está na moda, né? Eu acho até bom que o conhecimento esteja se difundindo um pouco mais. Me preocupa um pouco, às vezes, que as pessoas se tornam radicais e até um pouco religiosas com algumas propostas alimentares, né, querendo difundir isso como se fosse para todo mundo. E se tem uma coisa que eu aprendi é que nada funciona bem para todo mundo. Que pessoas diferentes se adequam a estilos, estratégias diferentes, né? Que alimentos que podem fazer bem para uma pessoa nem sempre vão fazer bem para outra pessoa. Então, para mim, low carb funciona maravilhosamente bem. Me deu um corpo muito bom, muito forte, equilibrado, maleável, disposto e uma mente muito vigorosa também, muito precisa, muito ativa, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, para mim, faz muito bem. Aí tem muitos detalhes para falar sobre possíveis variantes e versões da low carb, mas é que eu me adapto. Só que eu entendo que pessoas diferentes vão se adaptar com níveis diferentes de teor de carboidrato na dieta, né? Algumas com quase nada, praticando aquilo que a gente chama de cetogenia, que é uma ausência de carboidrato na dieta. Algumas com um low carb mais estrito, que é até 20% dos carboidratos como forma de caloria na sua dieta. Outros 40%, que é uma low carb mais flex. A partir disso já não é mais low carb. Mas tem indivíduos que se dão muito bem com uma dieta high carb, 60% carboidratos. Por isso que eu não gosto de estabelecer regras universais. Eu gosto de apresentar as diferentes possibilidades para que você entenda como aquilo funciona e como que você pode entender e escolher aquilo que faz melhor para a sua individualidade, ok? Mas, respondendo basicamente, assim, bem simplesmente a sua pergunta sobre low carb, eu gosto muito, eu me sinto muito bem. Aqui a Rafaela está perguntando como seria a dieta ideal para uma criança. Puxa, seu filho tem 3 anos, né? A dieta para uma criança, ela tem fases. Então, até os 6 meses, só leite materno, né, totalmente suficiente. Dos 6 até 1 ano, sustentar o leite materno e incluir alguns alimentos que não vão ter muito a função de nutrir, mas principalmente de apresentar o mundo sensorial para a criança. A nutrição ainda é totalmente provida a partir do leite materno, né, uma vez que ainda seja possível a mãe dar. Às vezes não é possível, mas se for possível, o leite materno fornece isso bem. Aí, a partir de 1 ano, existem alimentos densamente nutritivos e concentrados que devem ser usados e acrescentados, né? Então, temos aí, por exemplo, a gema de ovo. O barulho.
a gema do ovo como uma excelente fonte de gorduras construtivas, um excelente alimento para o tubo neural. Temos outros alimentos, né? Por exemplo, se você quiser usar leite animal, eu sugiro leite de cabra, muito superior ao leite da vaca em teor nutritivo, em perfil digestivo, em facilidade do corpo humano absorver, do que o leite da vaca, muito melhor. Temos legumes e verduras que devem ser transformados em papinha, em várias coisas. Mas, predominantemente, estamos falando de comida de verdade. Então, legumes, verduras, feijões a partir dos 2 anos, idealmente, e outros alimentos naturais, comida de verdade. Não precisa de muito tempero, não deve ser acrescentado açúcar ou nenhum realçador de sabor intenso. Criança não precisa disso, até uma certa idade, né? Depois dos 2 anos, o ideal é que a criança já comece a comer aquilo que o adulto come, a comida da família, mas é ideal que a família já esteja comendo bem, né, para receber e ensinar para a criança bons hábitos, para receber e ensinar para a criança critérios do que é comida de verdade, do que se tem na mesa. Então, é bom que a família faça um trabalho prévio de descondicionamento, aprendendo a comer bem, porque a criança vai seguir muito mais o seu exemplo do que as suas palavras. Ok? Bem resumido, obviamente, tem uma grande quantidade de minúcias no que diz respeito à alimentação infantil. A Cristina está perguntando algo sobre o vídeo 2, que eu falei sobre a aula 2, que eu falei sobre o arroz integral ter vários antinutrientes em comparação com o arroz branco, ok? Então ela pergunta, se nós deixarmos de molho o arroz integral, não ficaremos livres dos antinutrientes, podendo aproveitar as vitaminas e sais minerais? Sim, de fato, você reduz um pouco dos antinutrientes, deixando de molho na água. Se você usar alguma solução ácida, como vinagre ou mesmo sumo de limão nessa água do demolho, você consegue reduzir ainda mais dos antinutrientes. Aí você lava bem, depois você cozinha e vai reduzir ainda mais os fitatos, ok? Facilita bem, mas tem vários dos fitatos que eles ficam grudados nos próprios nutrientes do arroz, ok? Então, assim, o que eu quero dizer é que não há um benefício substancial, tá? Eu não estou aqui criticando o arroz integral ou dizendo que ele é inferior ou superior ao branco. Eu estou dizendo que não há um benefício substancial em você fazer um grande esforço de trocar o seu arroz branco pelo arroz integral e nem há um grande benefício de você trocar o arroz integral pelo arroz branco. Eles são muito mais semelhantes do que diferentes, ok? Índice e carga glicêmica são muito semelhantes, ok? A presença de nutrientes do arroz integral, ela é superior, mas os antinutrientes que vêm grudados nesses nutrientes, que dificultam a sua absorção, acabam dificultando todo esse processo, mesmo quando deixado de molho, mesmo quando cozidos, você reduz um pouco, mas ainda permanece uma parte, né? De tal forma que a sugestão é você escolher aquilo que é mais fácil, melhor, e ficar com esse tipo de arroz, ou variar de vez em quando, mas não dar tanta ênfase para algo que não tem tanto efeito no seu corpo. Tá? Então, você trocar do arroz branco para arroz integral não vai mudar a sua vida. O que pode realmente mudar o seu perfil nutricional e fazer muito bem para você é diminuir o quanto de arroz, o quanto de amido você come e aumentar os alimentos de alto teor nutritivo e caloria reduzida, como, por exemplo, brócolis, couve-flor, abobrinha, quiabo, aspargo, chuchu e tantos outros. Então, o que eu estou querendo dizer é, minimize a importância que você dá para o arroz e maximize a importância que você dá para os legumes e verduras. O seu prato deve idealmente ser formado por um grande teor de gorduras, de verduras, legumes, como volume do prato. O arroz pode fazer parte como um coadjuvante. Tem muita gente que come uma montanha de arroz e um pouquinho de legume no canto. Eu sugiro que você troque essa ordem, que você coma uma montanha de legumes e verduras e um pouquinho de arroz, se você quiser, ok? Esse é o meu ponto. Estou querendo aqui criar o fórum do arroz, né, fazer o ranking universal do arroz. Eu só quero que você deixe de dar tanta ênfase para isso, porque na prática não faz tanta diferença. Eles são muito mais semelhantes do que diferentes, ok? Então escolha o arroz que cai melhor para você. Algumas pessoas adoram comer arroz integral, se sentem bem. Outras pessoas adoram comer arroz branco, se sentem pesada com arroz integral. Então, essa é a minha dica. Uma coisa simples. Muito bem. A Ariana pergunta se é recomendado comer fruta no momento do almoço.
Depende da composição do almoço, mas em geral eu sugiro que você coma as frutas que têm enzimas digestivas, que vão ajudar você a digerir aquilo que está presente no almoço. Então, se você come um almoço proteico, e você deveria, é um bom momento para a ingestão de proteínas e também de gorduras, eu sugiro que você coma como sobremesa, ou mesmo como parte da refeição, as seguintes frutas: maçã verde. Se não tiver maçã verde, pode ser a maçã comum, mas em menor quantidade, por conta do açúcar que ela tem, mesmo natural. Não tem problema, é só uma atenção. Maçã verde é melhor do que a vermelha, na minha opinião, mas a maçã, ela tem enzimas que digerem as proteínas, o kiwi tem enzimas que digerem as proteínas, o papaya e também o abacaxi. O papaya, quanto mais verde ele é, mais enzimas ele tem. Então, minha sugestão é que você prefira o papaya mais para o alaranjado e menos adocicado do que aquele que está bem maduro, quase perdido. Né? Se fosse para escolher uma fruta para comer pós-refeição, eu escolheria uma dessas, ou antes da refeição também. Eu acho até melhor comer a fruta antes da refeição, para quem está querendo comer mais, para quem está precisando ganhar apetite. É sabido que a fruta antes da refeição aumenta o apetite, por conta do metabolismo dos nutrientes específicos que ela traz, ok? Próxima pergunta, deixa eu achar uma aqui. A Francine está perguntando: se eu quero fazer ginástica logo pela manhã, qual a melhor opção de alimento pré-workout? Bom, vamos lá. Depende um pouco do tipo de atividade física que você faz, depende um pouco da sua individualidade, mas a verdade é que a energia que tem no seu corpo para fazer atividade física, ela não vem daquilo que você come logo antes. Ela já existe ali. Ela está estocada. O glicogênio muscular já está presente no seu músculo desde o dia anterior. Então, para afetar a sua atividade física, é mais importante o que você comeu na ceia do que no café da manhã, se você faz atividade matinal. Então, eu, por exemplo, quando eu faço atividade matinal, eu não como nada. Eu já falei isso aqui no começo. Eu tomo um café, ou um bullet coffee, com aquele óleo TCM de coco, ou um chamate, e para mim isso é totalmente suficiente. Tanto para atividade aeróbica, quanto para levantamento de peso. Totalmente suficiente. Né? Isso sou eu. Não posso dizer que isso é o caminho para você. Só o seu nutricionista pode fazer isso. Ou você, através das suas experimentações. Né? Se você vai comer alguma coisa, aí eu sugiro que você coma pelo menos 1h30 antes do treino. Então, essa coisa de comer uma batata doce antes de treinar, até funciona para algumas pessoas, mas na prática, até aquilo ser digerido e assimilado, demora um tempo. Se você quer que tenha algo circulando pelo seu corpo no momento que você vai fazer atividade física, a sugestão seria justamente essa: você comer com 1h30, 1 hora antes, tá? O que comer? Comida. O que você comeria nesse horário, o seu café da manhã ideal, se você quer comer antes do treino. Mas a minha sugestão é você comer depois do treino. É você experimentar, se você quiser, se você sentir que tem a ver para você, tomar só um café ou água, fazer o seu treino e depois você come. Porque nesse momento, uma resposta insulínica é benéfica. Ele ajuda a trazer de volta o glicogênio para os músculos e ele ajuda a carregar a proteína, a glutamina e tudo aquilo que você usar na sua refeição, a creatina, todos os aminoácidos, vai realmente ser conduzido para o corpo muito melhor se tem um pouquinho de carboidrato nessa refeição. Então, esse é um bom momento de carboidrato para quem come. Uma raiz, uma mandioca, por exemplo, uma fruta, né? É no pós, é depois de comer. Mas também não precisa ser imediatamente pós. Nossa, eu tenho uma janelinha de 20 minutos que eu tenho que comer depois do treino. Isso é um mito do treino. E esse tipo de coisa muito estrita, essas regras do treino, tenho que comer logo depois, imediatamente meia hora, esse tipo de coisa foi desenvolvida num contexto para atletas de alta performance, atletas olímpicos, atletas competidores. Pessoas normais, que estão buscando metas razoáveis e têm um estilo de vida normal, elas podem comer a sua proteína, os seus alimentos, quando elas tiverem fome ao longo do dia. Você cumprindo a sua meta de proteína e nutrientes ao longo do dia, o seu corpo vai ficar completamente satisfeito, completamente equilibrado. Ele tem estoques, ele administra os estoques, não é que o corpo precisa receber imediatamente depois, ok? Então fica essa elucidação daquilo que a ciência mais atual traz nas suas evidências, ok? Bom, estamos chegando perto do fim, vou responder só mais algumas, ok?
Água de coco quebra o jejum? Sim. Então vamos lá. O que significa quebrar o jejum? Nós temos dois tipos de jejum. Nós temos o jejum puro, que é o jejum mais profundo, que é a ausência de todo e qualquer tipo de caloria, ok? Então, ele só não é quebrado por algumas gotas de limão na água, por um café preto, por um chá e coisas semelhantes que não têm calorias, ok? Esse é o jejum puro, o jejum clássico, que ele induz a cetogenia endógena. Dentro do corpo, ele fabrica o corpo cetônico, que eu falei um pouco, não sei se todo mundo entende isso, mas os corpos cetônicos são uma espécie de outra rota de energia que o corpo tem, que ele fabrica dentro dele na ausência de glicose, ok? Então, se você está em jejum e toma alguma dessas coisas, isso não afeta essa rota natural da produção endógena de corpo cetônico. Mas existe um outro tipo de semi-jejum que carrega 90, 95% dos benefícios tradicionais do jejum, que é aqueles que a gente busca, né? Que é o jejum com óleos. Por exemplo, se você pega o café, liquidifica com a manteiga e o extrato de óleo de coco, estes óleos, eles não vão ativar a insulina. Óleo não mexe com a insulina. Tá? Só proteína e carboidrato eleva a insulina. Então, o óleo, por ele estar vindo como uma fonte exógena de possível combustível para corpo cetônico, para cetogenia, ele vai mudar um pouco o caráter do jejum, mas ele mantém os principais benefícios do jejum metabólico. Então, ele mantém os benefícios da liberdade hormonal, que traz tudo aquilo que eu falei no começo desse vídeo, ele mantém os benefícios da autofagia, que é aquela reciclagem celular que acontece, e o jejum com óleos tem o benefício de ser mais fácil de ser seguido. Tá? O que acontece? Ele mantém você saciado, mesmo sem alimento. Tá? Então, eu considero que essa é uma estratégia bem legal, muito útil, muito bacana para quem gosta disso. Tem muito mais para falar sobre tudo isso, né? Tem um material, inclusive, bem bacana aqui que você pode fazer o download. Tem 2 links. Tem um que é um checklist dos 7 fundamentos de saúde, que você pode imprimir para você se lembrar daquilo que vale a pena se lembrar sempre, ao longo de toda a sua vida, daquilo que a sua saúde precisa para florescer. Recomendo que você baixe esse livro. E temos também um livro de receitas que ensina você a fazer algumas receitas para o café da manhã, ensina você a criar alternativas nutritivas para a sua saúde, ok? Eu quero dizer que amanhã entra ao ar às 9 horas da manhã, mas fica ao longo de todo o dia o 3º vídeo da Semana da Alimentação Extraordinária, que é um vídeo bem legal, onde eu respondo de uma forma bem dinâmica uma série de perguntas que eu recebi. Tá muito legal esse vídeo, muito bacana mesmo. Recomendo que você assista e que você chame as pessoas que você gosta para assistirem toda a semana. É um trabalho que está sendo super elogiado. Eu agradeço muito por contar com uma equipe que me ajuda a fazer esse trabalho tão bacana, que também contribui para tantas pessoas serem felizes, ok? Então, agradeço pela sua presença, espero que você tenha uma excelente noite e até breve.